E aí, galera assustada, Senhora Morte vem trazendo um vídeo envolto em muito mistério. E hoje eu trago para vocês uma cidade fantasma na Amazônia. Situada na região norte da América do Sul, a floresta amazônica, em função da sua biodiversidade, é considerada uma das mais importantes florestas tropicais do mundo. Com uma extensão de aproximadamente 7.000 quilômetros quadrados, ela se estende por territórios do Brasil, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Equador, Suriname, Guiana e Guiana Francesa. Porém, a maior parte da floresta está presente em território brasileiro. Por ser formada em boa parte por árvores de grande porte, muito próximas umas das outras, ela é considerada uma floresta tropical fechada. Esse aglomerado de galhos e folhas faz com que sejam poucos os raios de sol que consigam penetrá-la. Ou seja, apesar do desmatamento ilegal e predatório e da ação de fazendeiros que provocam queimadas na floresta para ampliação de áreas de cultivo e criação, ainda existem grandes partes intocáveis de mata. Então é lógico que com esse tamanho descomunal, a floresta amazônica deve guardar muitos mistérios. Talvez por isso a Amazônia seja cercada de lendas, mitos e fatos estranhos. Mas de todos esses, existe um que há tempos intriga os pilotos de aviões e helicópteros que sobrevoam a área e é conhecido como a Cidade Fantasma do ano 3000. Observe no mapa. Os pontos que assinalam as cidades de Manaus, Santarém e Porto Velho. Agora imagine um triângulo interligando-as assim. Pois é justamente nesse triângulo imaginário que cobre regiões impenetráveis da floresta amazônica brasileira, que os pilotos de aeronaves estão cansados de ver aquilo que chamam de a cidade de Buck Rogers ou cidade do ano 3000. Mas por que Buck Rogers? Bem, se você nasceu depois dos anos 90, é capaz de nunca ter ouvido falar desse herói da ficção científica. Então eu explico. Buck Rogers foi um personagem de revistas em quadrinhos criado no final da década de 20. Trata-se de um veterano da Primeira Guerra Mundial que, após investigar uma mina abandonada, inala gases que o fazem entrar numa animação suspensa por 500 anos, acordando num mundo futurista, com cidades maravilhosas além da imaginação. A cidade que os pilotos veem no meio da floresta é exatamente assim, além da imaginação, e descrevem como sendo uma coisa assombrosa. Dizem que está coberta de imensas pirâmides reluzentes, enormes domos translúcidos, torres e esplêndidos edifícios em forma de cúpula, com vias espiraladas e uma pista longitudinal. E é justamente aí que mora o perigo, pois ao tentarem se aproximar de tal pista, a cidade desaparece como por encanto. E infeliz daquele que ousar aterrissar, irá encontrar morte certa, espatifando-se contra as milenares árvores da densa floresta. A maioria dos pilotos procura não se aprofundar no assunto, pois temem perder suas licenças de voo sob a alegação de estarem tendo alucinações. O fato é que essa hipótese poderia estar correta se apenas um piloto tivesse visto a tal cidade. Porém, quando dezenas deles já viram, evitando inclusive de passar pelo local, é porque algo de muito estranho acontece por ali. Inclusive, não há contradições entre os relatos dos pilotos. Suas descrições são idênticas. Houve o caso de um deles que, num arrobo de coragem, resolveu aceitar o desafio proposto pela cidade fantasma. Ao avistar a estranha metrópole e sua imensa pista longitudinal, ele iniciou um procedimento de pouso e preparou-se para aterrissar, sendo que por pouco não se esbarrou nas imensas copas das árvores, já que quando acionou os flaps para finalizar o pouso e o avião começou a descer,
A imagem daquela colossal cidade, bem como a pista de aterrissagem, desapareceram repentinamente e o trem de pouso chegou a roçar levemente o topo das árvores. Foi como se aquela cidade fantástica nunca estivesse ali, diz o piloto, que só não sofreu um terrível acidente graças à sua perícia. Esses testemunhos dos pilotos são altamente relevantes devido à sua alta competência, experiência de voo e credibilidade junto às empresas em que trabalham. Outros casos intrigantes que também ocorrem na mesma região e que já foram observados por muitas pessoas são avistamentos de OVNIs, objetos voadores não identificados, acompanhando voos de carreira, sendo alguns desses casos fotografados pelos pilotos dos aviões envolvidos. Essa foto nítida, de indiscutível autenticidade, foi feita a bordo da cabine de comando de um avião de passageiros da antiga companhia de aviação Varig, quando voava por sobre a floresta amazônica entre Manaus e Belém em 1976, e foi ostensivamente seguida por um OVNI. Mas será que haveria alguma relação entre os OVNIs avistados naquela região com a aparição da misteriosa cidade do futuro, ou seriam fatos independentes? É bem comum a presença de OVNIs na região amazônica, existindo inclusive sobre certas partes da floresta uma estranha zona de sombra, onde os aparelhos magnéticos enlouquecem, os equipamentos de radiocomunicação ficam mudos e os radares de rastreamento em terra ficam sem sinal ou recebem coordenadas de altitude e posicionamento completamente errados. Isso para não falar dos blips fantasmas que surgem na tela do radar, que nada mais são do que UFOs e que já ocasionaram diversos acidentes nas rotas de aproximação da cidade fantasma. Então ela poderia ser uma cidade real, protegida por uma avançada e eficiente barreira de camuflagem alienígena para afastar ou até mesmo liquidar os possíveis visitantes que estivessem prestes a descobri-la. Existem testemunhas que afirmam que os UFOs não exploram apenas o espaço aéreo, mas também o solo amazônico. E houveram períodos em que atacavam os moradores locais, como o episódio ocorrido durante o ano de 1977 no município de Colares, interior do Pará, onde a população era atacada por uma luz misteriosa vinda do céu e apelidada de chupa-chupa, pois sugava o sangue das pessoas através de pequenos orifícios na pele. A aeronáutica criou então uma comissão de oficiais responsáveis em investigar o caso, que ficou conhecida como Operação Prato. Mas o que seria essa cidade? Uma miragem que se manifesta por breves segundos no campo visual dos atônitos dos pilotos para logo em seguida desaparecer? Ilusão de ótica? Uma visão impressionante vinda do passado ou do futuro? Uma armadilha sinistra e mortal posta no meio da floresta, para quê e por quem? Seria uma distorção do hiperespaço-tempo mostrando cenas do passado ou talvez do futuro? Ou existam portais dimensionais que se abrem em determinadas zonas do planeta e fazem ligação do nosso mundo com outra dimensão ou realidade paralela, e nesse momento as pessoas que testemunham essa aparição teriam contato com esse mundo? Existe também uma hipótese ainda não aventada. Poderia ser que essa colossal metrópole fosse uma colônia-cidade, habitada por crianças, adultos e idosos que já se desvencilharam do corpo físico, semelhante à descrita no livro espírita Nosso Lar, uma espécie de cidade no além. Bem, enfim, tudo é possível, mas a verdade é que até hoje ninguém conseguiu uma explicação plausível para todo esse mistério, mas que há coisas estranhas escondidas em meio a toda essa vastidão de mata, isso há. Afinal, não foi à toa que o explorador alemão Alexandre von Humboldt chamou a Amazônia de Inferno Verde. É isso aí, galera assustada. Se gostaram do vídeo, deem um like e se inscreva no canal.
Assim você estará ajudando a Senhora Morte a fazer mais vídeos interessantes para matar a curiosidade de vocês. E eu prometo não te visitar tão cedo.